Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Materna. Hoje eu tenho a honra de conversar com uma das mulheres inspiradoras que transformou dor em força e que hoje ajuda outras mulheres a viverem seu potencial ao máximo. Ela é escritora, palestrante, mentora, CEO do Clube das Mulheres Potência e, acima de tudo, uma mãe que nunca desistiu de seu sonho. Vamos falar com Kátia Arruda. Oi. Olá, prazer, que honra estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, que com muito desafios, com muita lutas, eu consegui chegar até aqui. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo também vai conseguir realizar seu sonho, assim como eu. É um prazer. Kátia, antes de tudo, quem é você, além de seus títulos e conquista? Eu sou Kátia Arruda. Eu sou filha da Maria dos Reis, da Dona Maria, do senhor Benedito falecido. A minha mãe ficou viúva aos 27 anos, com 4 filhos. Naquela época, ela teve que lutar sozinha para trazer os filhos, para vir para a cidade e criar os filhos, educar e mostrar o que era o melhor, né? E eu sou casada com o Luiz César, eu tenho 58 anos, sou casada com o Luiz César, ele é cuiabano, eu sou de Chapada, já sou cuiabana, e nós tivemos 4 filhos, eu tenho 2 anjinhos no céu e 2 aqui conosco, a Mariana e o João Lucas conosco, e o Luiz Guilherme e a Maria Eduarda no céu, 2 anjinhos. Eu sou administradora, mestre em gestão de pessoas, e tem uma história, um histórico profissional, uma jornada aí de CLT, servidora pública e hoje empreendendo. E eu costumo dizer que não sou a mulher potência por ser mais forte, não. Tenho minhas dores, tenho minhas fragilidades, tenho meus momentos, mas acima de tudo, sou uma mulher de fé. E sei que tudo que Deus faz e fez por mim até hoje foi sempre de muito valor para mim me tornar a mulher que sou hoje. E a minha mãe me ensinou que sonhos, a gente não fica só no sonho, a gente corre atrás. Então tudo na minha vida eu corri atrás e corro até hoje para conquistar os meus sonhos. Hoje, com os meus 2 filhos comigo, 2 anjinhos, eu fico imaginando se eu não lutasse e se eu não tivesse a minha fé, a minha resiliência, eu não teria eles comigo. Então, a minha gratidão de poder estar aqui e compartilhar um pouco da minha história. Você sempre sonhou em ser mãe, né? Pode nos contar como foi viver a dor de perder 2 filhos durante a gestação? Talvez eu vá me emocionar, hein? Bom, desculpa. Ai, dói. Nós casamos, eu tinha 23 anos. E quando eu casei, eu tinha aquela ideia seguinte, né? Não me arrependo. Eu falei, primeiro eu quero estudar, formar, ter a faculdade, e depois a gente planejar ter os filhos. Sim. E eu me lembro que na época que eu casei, eu era muito jovem, né? E eu sempre sonhei. Eu sempre fui aquela tia, sou ainda até hoje, que paparicos dos sobrinhos. Eu sou muito apaixonada por criança. Eu gosto muito, então eu me imaginava, né, mãe de 2, 3, até 4 filhos, né? Mas o meu marido, ele sempre falava, não, 2, a vida tá difícil, enfim. E aí eu casei, entrei na faculdade, então os planos estavam nos nossos planos, mas eu entrei na faculdade, eu também tinha planos de sempre viajar, viver primeiro aquele momento nosso e depois vir os filhos. Na verdade, um planejamento que a gente tinha de comum acordo. E quando eu já estava para me formar, meu marido, ele foi fazer não, na verdade, eu tive uma crise na bexiga urinária, violenta. Eu fiz um tratamento seríssimo na minha bexiga por meses. Quando eu pensei assim, agora eu vou parar a pílula para começar o tratamento para engravidar. Então, eu tive um problema de saúde sério nos rins, na minha bexiga. Minha bexiga, ela se tornou uma bexiga
envelhecida, de uma velha de 80 anos, uma senhora de 80 anos. Eu não segurava o xixi, eu tive incontinência urinária, cheguei a usar fralda e fiz um tratamento bem demorado, bem longo. O médico falou, então agora a gente tem que cuidar essa parte para depois você pensar em ter filhos, né? Beleza. Você tinha 20 e poucos anos? 23 anos. E essa época aí eu já deveria ter 25, 26 anos, né? Quando eu passei por esse tratamento. Porque a ideia era casar, formar e depois ter filho, né? Uhum. E aí eu fiz o tratamento, precisava tomar remédio no centro cirúrgico do hospital. E passei assim 1 ano nesse tratamento. Ok, sarei, fiquei boa. Agora vamos fazer um check-up, o marido. Uhum. Aí o meu marido foi fazer um check-up, né? Para ver se estava tudo bem. Quando ele fez o check-up, no exame, o urologista falou, olha, dificilmente Kátia vai engravidar, porque o César ele tem varicocele. Então, assim, foi um choque, né? Nossa, eu nem sabia o que era. Depois o médico explicou, ele tinha as qualidades dos espermas, eram bons, mas eram poucos para chegar até a fecundação. Então, para isso, a sugestão era que ele fizesse a cirurgia da varicocele, que eles abre para liberar mais. Sim. Falei, meu Deus, mais uma luta. E para ele aceitar isso, né? Então foi assim, foi de comum acordo. Eu falei, eu quero ter filho, eu sonho. Ele falou que a minha chance seria 1 em 1000, então vamos fazer, vamos. Ele fez a cirurgia, então foi mais quase 1 ano de espera, porque depois de 5 ou 6 meses que começou a produzir normal, aí fez o exame normal. Então tá pronta, tá tudo por aqui, tá tudo certo, minha parte tá tudo certo. E aí tudo bem, aí a gente começou a tentar e eu engravidei super rápido, né? E eu engravidei em 1994. Eu casei em 90, então foi todo esse período certinho que no decorrer desse período. E aí eu engravidei em 94, meu bebê iria nascer em maio. Tava tudo bem na gestação, correndo tudo bem. Em fevereiro, no exame de rotina, o médico disse que o meu bebê tinha anencefalia, tinha uma má formação e que dificilmente chegaria a nascer ou queria sobreviver. Então, assim, foi um baque para nós, porque era o primeiro filho, aquela expectativa, aquele sonho, e foi um choque. Eu perdi ele, na verdade, nem chegou quase a nascer, eu perdi. Fevereiro ele nasceria em maio, então ele tinha 6 meses na época. Isso foi em 95, fevereiro de 95. E a gente se recuperou com muita dor, mas eu nunca, em nenhum momento, eu perdi a minha fé. Eu tinha uma fé viva, aliás, nunca perco, eu tenho. Eu falei, eu vou ter. Falei, Deus, se eu merecer, eu terei outro filho. O médico falou, olha, para a Kátia tá tudo bem, não teve má formação, assim, nesse sentido de alguma coisa dela, tudo bem. E aí, 3 meses depois, eu engravidei, porque eu nem comecei, engravidei em julho. Uhum. E só que quando eu engravidei do primeiro, foi tanta alegria, eu contei para todo mundo, eu falei, fiz uma festa, aquela coisa tal. Então aquilo me trouxe um pouco de medo. Quando eu engravidei da Mariana, que é a nossa segunda filha, eu combinei com o César, falei, só quem vai saber vai ser sua mãe, o pai dele já tinha falecido. Sim. E a minha mãe, meus irmãos, só, não vamos comentar, vamos esperar passar essa fase para ver se está tudo bem. Quer dizer, a minha cabeça ficou um pouco mexida. Sim. Naquela época nem terapia eu fiz, que eu acho que eu deveria ter feito, mas eu consegui superar essa fase, porque eu já me via já com a minha filha no meu colo. Então eu fazia ultrassom todo mês, acompanhava, estava indo tudo bem. Como eu sempre fui magra, então ninguém nem percebia. O cara engordou um pouquinho, eu quis guardar esse... Para você. Pra gente. Foi uma coisa assim que eu quis, porque eu queria ver passar os 5, 6 meses, né? Sim. E foi tudo bem, foi correndo tudo bem. Quando chegou a 5, aí que eu falei, entendeu? Então, assim, para todo mundo ficou surpresa. E eu sempre também quis ter parto normal. Sim. Era um desejo meu que eu queria ter. Eu li bastante, entendi a diferença.
E aí, quando eu comecei a fazer um parto sem dor aqui em Cuiabá, tinha na época a dona Lucinha, não sei se você conheceu, ela ensinava as técnicas de parto sem dor. Conheci bastante gente, fiz bastante amizades, e fiz o parto. A Mariana e nasceria em março, fiz todo esse período de tratamento. Falei que eu ia amamentar também, pelo menos os 6 meses, e ela amamentou até 9 meses, a Mariana. E aí ela nasceu em março. Eu fiquei bastante surpresa, porque na verdade ela estava prevista para nascer 15 de março, que era parto normal. E ela nasceu dia 14, eu estava numa festa, parente, em casa de parente, né? E foi muito engraçado, porque como eu já estava preparando para parto normal, era umas 10 horas da noite, 10h30, eu estava de boa, não tinha cansaço, não tinha nada, sempre muito disposta. Eu levantei e me senti toda molhada, a bolsa estourou. Foi uma sensação incrível, né? Eu falei, ué, eu fiz xixi na calça, ingênua. A minha sogra, porque era parente do meu marido, falou, não, sua bolsa estourou. Eu falei, sério? Já estava tudo pronto, porque ia ser no dia seguinte que eu ia para o hospital. De lá eu já fui para o hospital, meu marido foi em casa, levou as coisas, enfim, quando eu cheguei, e a dona Lucinha incentivava o seguinte, que era sem anestesia. Sim. Sem analgesia, né? Então você tinha que fazer a respiração cachorrinho, na hora que vinha a contração. Só que chegou no certo, internou tudo, eu não aguentava mais de dor, fazia respiração, ainda falava, você não falou que a dona Lucinha falou que não pode? Eu falei, não aguento, chama anestesista. Falei para minha médica, ela chamou a anestesista, porque eu não aguentava mais de dor. Foi engraçado, porque na hora que ele chegou, ela já tinha nascido. Ou seja, ele ganhou o trabalho dele sem ter feito o que ele precisava fazer, mas enfim, ela nasceu perfeita, com 50 centímetros, 3,450, tudo certo, foi uma festa, enfim, foi uma alegria geral e tal, e graças a Deus deu tudo certo. Então, foi uma superação para mim, porque eu falei, não, Deus ele sabe bem das coisas. Sim. Eu entendi que o meu bebê primeiro, ele precisava, né, ele precisava de ter esse amor nosso, como ele foi amado, como ele foi desejado. Então, eu sou católica, mas eu entendi que aquele anjinho, ele precisava ser amado como ele foi amado e nunca será esquecido por nós. Sim. Então, aí a Mariana veio para preencher, e a gente sempre contou para ela que ela tinha tido um irmão antes dela, tal, e que eu programava ter outros filhos também, mais para frente. E ela... o tempo foi passando e ela mesma foi pedindo e eu também me cobrando, porque eu queria ter outro, né? Já que estava tudo bem comigo, com o César também. E daí ela nasceu em 96, passaram-se 2 anos e meio, eu tinha que fazer uma check-up, e aí eu fui fazer um exame de rotina de ultrassom, era dezembro de 2001. Não, desculpa. 99, que eu engravidei da Maria Eduarda. Eu tinha 2 anos e pouquinho, eu engravidei, assim, nem me esperava, e correu tudo perfeitamente bem, que é a minha terceira filha, que é a Maria Eduarda. Hoje ela estaria com 25 anos, eu engravidei em 99. Ela nasceria em junho. E eu tenho uma amiga, que nós somos amiga mais de 40 e poucos anos, também engravidou junto comigo. E foi muito engraçado, porque a gente trocava filhos. Nós já éramos amigas e comadres. E aí, coincidentemente, engravidamos juntas. Ia nascer a minha dia 25, a dela dia 30 de junho de 2000. E aí a gente trocava ideias, a mesma médica dela era a minha médica, e correndo tudo bem. Ela desenvolveu muito bem, estava tudo em tese, tudo bem. Eu não tinha nada, eu sempre muito disposta, sempre trabalhei. E aí ela nasceria em junho. Eu estava esperando também parto normal, como eu queria. Sim. Mas eu sempre deixei muito claro para minha médica, na época, que era minha médica, que eu queria, mas a decisão, se eu poderia ter ou não, seria dela. Sim. Abaixo de Deus, claro.
Então, ela que deveria saber das minhas condições físicas, se eu ia ter ou não, Sim. entende? E daí ela, não, tá tudo certo, tudo bem, tá. Eu continuei fazendo o curso do parto sem dor. A minha filha apaixonada, porque era uma menina, ia ser a irmãzinha dela, companheira, tal. E aí eu passei uma semana assim um pouco, não muito disposta como eu sempre fui. E no domingo à tarde, a gente sempre levava a Mariana no parquinho ali na Praça Santos Dumont para andar daquelas motoquinhas, eu com aquele barrigão. E naquele dia eu me senti diferente, eu me senti estranha. Né? Eu achei assim, sei lá, estava estranha. Passou a noite, eu não dormi legal. E no outro dia eu tinha consulta à tarde, 1h da tarde. A gente foi para consulta e ela era dia 25 de junho. E ela iria nascer, na verdade, ela iria nascer no dia 30. Uhum. E aí a gente foi para consulta, quando chegou lá, era 1h30 da tarde, a médica examinou, eu já estava acostumada, toda vez que ia lá, botava como chama? Estetoscópio? Para ouvir, né, o barulhinho. O coração. E ela me examinou, colocou no ouvido. Eu achei estranho, olhei para o César também achou estranho. E aí ela falou assim, é o seguinte, vocês vão fazer uma ultrassom agora. Eu não consegui ouvir. E aí vocês voltam aqui. E a gente foi fazer a ultrassom, a gente já foi tenso já, porque já achamos estranho aquilo, né? E aí chegou na ultrassom, com todo o respeito à equipe médica, aos médicos, porque eu acho que eles têm que ter esse... Mas na hora que ele passou, ele falou, mas a bebê de vocês está morta. Meu Deus. Ele falou assim, sem nem rodear nada, ele foi direto, sabe? A gente tinha uma expectativa grande. O mundo desabou para mim. Sem nada de psicologia. Nada, nem de sensibilidade, nem de nada. Eu falei, como, doutor? Ele falou, a bebê de vocês está morta, não tem o que fazer. Meu pai. Tá aqui o laudo e tudo bem. Aí nós saímos de lá em pane. Eu queria que o mundo desabafe. Mas eu lembrei da Mariana, coitadinha, porque ela sonhava tanto com a irmã. Eu pensava mais nela. Aí nós saímos de lá, pegamos a minha mãe e fomos para a médica para levar o resultado. Devia ser umas 3h da tarde. A gente chegou lá, ela estava atendendo. Aí ela falou, realmente, faleceu, tal. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão para casa, eu vou continuar atendendo, que foi o pior de tudo. E 6h, 7h eu estou no hospital. Então, assim, foi uma negligência médica também em relação à minha pessoa. Sim. Porque ela priorizou o primeiro atendimento. Enquanto isso, eu estava em sofrimento, em desespero. Sim. Minha família, meu marido, eu. Mas, enfim, o pior ainda está por vir. Aí a gente foi para casa. Meu marido fechou logo o quarto da bebê que estava pronta, com a irmãzinha esperando. E para mim me trocar tal, e me levou para minha filha às 5h do colégio. Isso era umas 3h30, 4h. Aí ele foi para o hospital, me internou, fiquei com a minha mãe, e aí ele voltou para falar para minha filha. Foi assim, ela viu na hora que ele estava chorando, aí não tinha como esconder. Ela tinha na época 3 para 4 anos, então assim, falou de uma forma leve, que a mamãe estava no hospital e que era, enfim, foi uma fase muito difícil para a gente. E eu internei, e foi todo mundo para o hospital à noite, minha filha ficou com a minha irmã, e tentando parto normal, porque o ideal, quando perde, é que faça o parto normal. Só que ela estava, eu no centro cirúrgico, tentando, e nada da neném descer. E todo mundo lá fora tenso já. E aí minha mãe, ela teve um sinal assim da minha avó, falou, Kátia vai morrer. Por quê? Em tese, porque a gente depois não foi investigar, mas pressupõe-se que a bebê morreu no domingo na minha barriga, ou seja, tinha quase 24 horas. Eu poderia ter morrido também. Sim. E aí minha mãe sentiu minha avó, eu sempre fui muito apegada com a minha avó, foi lá e falou, César, é o seguinte pro meu marido, pede para a médica fazer a cesárea. Kátia vai morrer se não fizer. Já tem muito tempo ela lá dentro e nada.
E aí ele bateu no centro cirúrgico, pediu para falar, falou, doutora, eu autorizo, pode fazer a cesárea. A gente assume os riscos que porventura vir a acontecer, que seria alguma infecção, alguma coisa, graças a Deus não tive nada. E a única coisa que eu me lembro foi quando ela abriu minha barriga, que ela tirou, ela falou, aqui o que matou a sua bebê, você teve circular, ela teve circular de cordão. O cordão era curto e ela já estava encaixada, ela foi se mexer. Depois eu soube que isso é comum, que acontece, mas o médico tira antes. Naquela época, a ultrassom que eu fazia não dava para ver. Há 25 anos atrás, aqui em Cuiabá não tinha ainda essa tecnologia para ver, então não foi visto. Então eu só me lembro disso. Só que aí a gente passou a noite, tal, fui pro quarto, e no outro dia, quando ela foi me visitar, eu ainda estava muito anestesiada, muito abalada, muito chocada com tudo aquilo. Minha cunhada estava lá, meu marido tinha saído à sorte, a minha cunhada estava lá e falou, olha, com tanto que a gente forçou, deu uma dilacerada no seu útero. Ela só falou isso. E eu nem prestei atenção. Sim. E essa dilacerada foi uma consequência bem séria para mim, porque de tanto que forçou, sim, ele, em tese, ele afrouxou. A palavra certa seria isso. E depois que eu melhorei, aí todo mundo, na minha cabeça, que eu troquei de médica, enfim, não tenho sentimento, não tenho nada dela. Acho que Deus, ele sabe das coisas. Sim. Minha filha foi amada, foi sonhada, desejada, tudo que ela precisava, de amor, ela teve por nós. E depois que eu melhorei, minha cunhada falou, Kátia, você quando ir para o médico, você vai ter que falar isso. A sorte que minha cunhada estava lá e ouviu e falou, ela falou. Falei, beleza. E foi no momento que eu conversei com Deus, eu falei, Deus, eu não vou desistir de ter outro filho. Eu quero, se o Senhor achar que eu mereça ter outro filho, eis-me aqui, eu quero ter. E uma das minhas maiores dores foi no dia seguinte, que eu sentei para fazer xixi, e o leite começou a sair. Acho que esse é o pior momento da vida, porque você para e pensa, meu Deus, e aí, você não tem um bebê? Cadê? Entendeu? Então, assim, é muito doloroso esse momento da mulher que passa por isso. Mas eu imaginei assim, falei, nossa, eu vou vencer, vai passar. Então, não foi fácil. De onde veio essa força de você continuar acreditando no sonho de ser mãe? A minha fé. A minha força vem de Deus, porque eu não me imaginava não sendo mãe, sabe? Eu sempre me imaginei assim, mãe, entendeu? Dia das Mães, sair com meus filhos, curtir, eu sou um pouco dura também com eles, tem que ser, né? Eu falo que eu sou sua mãe, não sou sua amiguinha. Sim, eu também falo. Mas eles são tudo para mim, Mariana e João Lucas, eles são minha vida, eu amo demais meus filhos e os meus anjinhos que estão no céu. No momento que você se tornou mãe dos seus filhos, o que mudou em você? Eu acho que mudou a forma de enxergar a minha mãe, porque o que ela, como mãe, né, preocupação, aquela responsabilidade de querer dar o melhor para os seus filhos. Eu tenho uma história aí da minha mãe que foi muito sofrida e graças a Deus eu não passei pelas mesmas dores nesse sentido que ela, mas eu sempre deixei isso muito claro para os meus filhos, o valor que a gente tem que dar naquilo que a gente tem. Então tudo para mim sempre foi muito de luta. E tem um fato engraçado na minha vida que, como eu sempre estudei em colégio, a minha mãe, ela recebia só a pensão, ela tinha que ralar muito para criar, veio para a cidade, enfim. Eu estudei nos melhores colégios particulares de Cuiabá na época, Coração de Jesus e São Gonçalo, por bolsa de estudo. Porque ela foi lá e conseguiu. Então, isso para mim é um valor muito grande que eu tenho. E na época eu vivia de carona, porque eu era longe onde eu morava, com os vizinhos que tinha. Então, quando meus filhos começaram a estudar, eu falei, olha, vocês podem oferecer carona para quem vocês quiserem. É uma forma minha de gratidão pelo que a mamãe sempre passou vivendo de carona. Então, assim, eu sempre procurei mostrar muito para eles os valores da vida. Sim.
e que a gente sempre vai passar pelas turbulências na vida. A vida não é um mar de rosas, não é tudo lindo, maravilhoso. Você vai ter dias de altos e baixos. Resta saber como que você encara isso. Na vida terá as aflições, né? Não tem isso. como. Uhum. E então isso mudou para mim. Aí eu perdi a Maria Eduarda, passou o tempo, recuperei e tal. E não desisti, falei, vou ter mais um filho, creio. Meu filho falou, não, Cátia. E eu vi de várias amigas minhas, eu já tinha desistido do primeiro, eu falei, eu não sou uma mulher que desiste fácil. A última palavra é de Deus. Sim. Se eu merecer, eu vou ter. E eu engravidei dele, assim, foi um susto que eu engravidei. Eu fui fazer uma check-up e pedir ultrassom, aí ele falou, a senhora tá grávida. Eu falei, eu tô grávida? Eu nem sabia que eu tava grávida. E aí o João Lucas, quando eu engravidei, o meu médico já tinha falado que quando eu engravidasse, em razão que o útero dilacerou, eu ia ter que fazer uma pequena cirurgia para segurar esse bebê. Há 23 anos, 24 anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar em cerclagem. Então, quando eu engravidei de João Lucas, ele falou, Cátia, com 5 meses, a gente vai fazer uma cerclagem do colo do útero. É costurado a 3 pontos no centro cirúrgico para segurar o bebê. Uhum. Como o seu útero dilacerou, com o peso, você vai perder o bebê se não fizer. E Deus foi tão maravilhoso que o João Lucas ele desenvolveu pequenininho, ele nasceu com 2,600. E aí ele falou, bom, aí você vai ter algumas restrições. Uma delas é não subir escada, não dirigir durante esse período da gravidez, não manter relação sexual, não fazer esforço físico, ficar mais quieta. Sim. Só que eu optei por continuar trabalhando, até pelo meu emocional. Sim. E eu trabalhava na época na SEMAT, então eu entrava pela saída de emergência, que não tinha escada, meu chefe autorizou. Eu fazia uns horários reduzidos, mas é para mim ocupar a minha mente. Sim. Porque imagina eu ficar em casa, já lembrava da anterior que eu tinha perdido. Então, isso aí me ajudou muito a superar na verdade, não é nem ansiedade, é essa angústia, né? E aí, então assim, aí ele falou, com tantos meses nós vamos começar a injeção para amadurecer o pulmão. Uhum. Eu vou tirar o bebê com 36 semanas, porque não dá para chegar, porque eu vou tirar os pontos do útero. Aí a gente já tem que fazer a cirurgia da cesárea para tirar o bebê. Aí eu já tinha optado mesmo que eu ia fazer a laqueadura com o João Lucas. Então, assim, menino lindo, perfeito, veio magrinho, com 2,6 kg, com 46 centímetros. E foi, assim, uma surpresa para nós, né? Porque, assim, graças a Deus que ele não ficou tão gordo, porque senão eu ia ter mais. Sim. Então, ele nasceu perfeito, nasceu saudável, graças a Deus, e é um menino super inteligente. E a gestação foi tranquila? A gestação foi tranquila, mas o emocional ainda abalava um pouquinho. Tinha quantos tempo que você tinha perdido? Menos de 2 anos, 1 ano e meio. Então, assim, ele foi tudo bem, graças a Deus, e eu fiz a laqueadura. Então, essa minha história de não desistir disso, quando eu olho para eles, falo, uau, Deus é maravilhoso, meus filhos são saudáveis, perfeitos, graças a Deus. Não é família margarina tudo perfeito, tem seus, chega, mas enfim, é um complemento. E aí a minha história no empreendedorismo, ela veio cercada de muitos desafios. Então, lá em 2019, quando eu passei por um processo de demissão, eu tenho uma jornada aí com mais de 35 anos de CLT, serviço público, eu comecei a empreender em 2020, na pandemia, porque eu não consegui recolocar no mercado de trabalho. Sim. E uma das barreiras foi em razão da minha idade. Mulher mais de 50 anos, eu fui discriminada, como muitas. Sim. E aí o empreendedorismo ele veio com essa oportunidade também de eu ser coautora. Eu sou coautora de 3 livros, inclusive vou lançar o 3º agora na Academia Mato Grossense de Letras com um time aí de mulheres
empresárias, empreendedoras. Em 2022, eu fui convidada para fazer parte desse livro Mulheres Diamantes, Vivendo o Seu Propósito, aonde tem história de várias mulheres com as suas superações. E aí eu pensei, falei, gente, eu preciso eternizar a minha história do sonho de ser mãe. Eu acho que essa é a oportunidade, porque foi uma superação e foi uma conquista. Assim como muitas outras mulheres que devem ter passado por situações semelhantes à minha, para que elas não desistam e se inspirem na minha história. Sim, eu por muito tempo também quis engravidar, não conseguia. Passou 5 anos de casado, eu queria casar e ter filho. E a gente não pode desistir, né? Não pode desistir do sonho. Não pode. Sonhos você tem que lutar até a última 1%. Então eu escrevi o livro e aqui eu conto toda a história das minhas perdas, dos meus bebês, até o nascimento do João Lucas. Então ficou eternizada essa história. E sempre que eu vejo mães passando por isso, eu sempre procuro dar uma palavra de consolo e contar a minha história. Sim. E isso mexe muito comigo, porque eu Sim. passei por isso. Porque a gente só consegue de verdade praticar a empatia quando você realmente sente a dor que o outro está passando. Qual a mensagem mais importante que você quer que cada mulher leve ao ler sua história? Que ela nunca perca a esperança, que ela nunca desista dos seus sonhos, independente de ser um sonho pessoal ou profissional, e que ela acredite nela, acredite na força que tem dentro dela, que é a sua potência, por isso a mulher potência. Você já recebeu algum relato de leitoras que foram impactadas ou transformadas com seu livro? Sim. E como eu te disse, sempre que eu vejo, nas redes sociais, o que eu conheço alguém que passou pela minha história, eu procuro, de uma certa forma, com muita leveza, porque eu sei que é uma coisa muito difícil de lidar, de motivar essa mulher a não desistir, a seguir na sua vontade, porque tudo na vida passa. Sim. E os momentos de tristeza ou de alegria, eles são passageiros na nossa vida. Então eu falo que você tem que aproveitar aquele momento. Quando a gente estava lá fazendo a faculdade, a gente tinha outra energia. Hoje posso até fazer, mas não vai ser a mesma energia que eu tinha lá atrás. Sim. Então a gente sabe que nós mulheres temos essa questão hormonal, essa questão menopausa, essa questão mulher. Sim. Então tem que aproveitar aquele momento e não postergar tanto para que seu sonho depois você não consiga por outras razões. E meu pai sempre fala uma frase que eu acho muito legal. A vida o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. É a vida que a gente leva, é verdade. O que você plantar, você vai colher. Sim. Um exemplo hoje, eu tô tendo mais um olhar para minha saúde física em relação a praticar atividade física. Não para ter um corpinho sarado, não. Para mim ter saúde, conseguir mobilidade nas minhas pernas, conseguir andar, fazer minhas coisas sozinha. Porque eu estou presenciando isso hoje. Os idosos, Sim. A questão dos músculos, de você fortalecer os músculos enquanto você pode, porque depois não vai, você vai perder isso aí. Minha mãe tem 71 anos, mãe, desculpa de falar a idade. A minha tem 81. Mas ela é toda vaidosa, ela corre 15 quilômetros por que dia. Chique. 3 vezes por dia ela corre e 2 vezes ela faz academia. Olha Minha aí. mãe é saradona. Saradona, tá vendo? Mulher potência. Mulher potência. Então é isso que você falou, que a gente, se você plantar ventania, você vai colher tempestade. Sim. Ela fala, na sua velhice, você vai chegar lá de acordo com o que você faz agora. Faz agora, alimentação, saúde mental, cuidar da nossa saúde mental. Eu acho que isso tá tão em alta hoje que a gente para pensar e realmente faz sentido. Uma outra coisa que eu falo sempre, né, a questão da gente ter inteligência emocional para lidar com o outro, não só no seu negócio, no seu trabalho, como em casa, principalmente.
Porque a gente precisa ter essa harmonia nas relações humanas, porque ninguém é igual a ninguém. Não. E a gente não pode querer que o outro faça aquilo que a gente quer. Sim. E isso eu pratico muito a inteligência emocional em casa com meus filhos. Vou dar um exemplo rápido para você do nosso tempo aí. Mas eu sou uma pessoa que acordo já agitada, assim. Quero conversar, se tiver que cantar eu canto, está tudo bem. Mas isso é uma coisa minha. Antes eu não entendia. A Mariana, ela acorda de manhã, eu não gosto que fala com ela. Até ela ligar, entendeu? Mas a benção tem que tomar, porque lá em casa tem que tomar benção. E o João Lucas a mesma coisa, tem que falar depois, porque acorda de cara feia, entendeu? E isso eu ficava indignada. Depois, com a maturidade, com o conhecimento, autoconhecimento, eu falei, gente, não é assim que as coisas funcionam. Tá tudo certo, depois eles vão ficar numa boa, não é nada comigo, não é pessoal, não é nada disso, é coisa deles e tá tudo bem. Então a gente precisa aprender a respeitar o espaço do outro e assim as relações se tornam muito mais harmoniosas, tanto na vida pessoal como na profissional. Então é algo que eu trabalho muito, essa questão de se fortalecer. E vamos falar do Clube da Mulher Potência. Como que nasceu esse clube? Ai, meu Clube Mulher Potência, meu projeto que, graças a Deus, fortaleceu e deu certo. Então, foi justamente numa dor que eu tive, quando eu comecei a empreender. Eu nunca tinha empreendido, né? Primeiro eu aprendi do meu negócio, estudei lá em 2020. E eu sou idealizadora do movimento Mulher Potência. Então, eu faço eventos para mulheres, com palestras. E eu falei, bom, eu tenho uma dificuldade em algumas coisas, eu procurei algumas mulheres que já estavam já caminhando, e algumas delas me negaram da informação. Sim. E eu fui atrás, eu falei, poxa vida, ninguém aqui está para competir com ninguém, a gente aqui tem que se apoiar, e eu falo muito isso, de apoiar, de apoiar, de apoiar. E eu falei, gente, se eu estou passando por isso, muitas mulheres devem estar passando por isso. Eu preciso ajudar essas mulheres. Eu já sei, eu vou montar um clube de mulheres, de network. E eu me inspirei em um que já existe em São Paulo. Estudei, andei olhando, e aí me convidaram para me trazer esse clube de São Paulo para Cuiabá. Eu ser uma embaixadora. Fizeram uma reunião comigo e tal. Eu falei, bom, eu tenho conhecimento, eu tenho uma bagagem em relação à gestão, à liderança, porque a vida inteira eu trabalhei com cargo de liderança. Por que eu vou fazer como embaixadora de um clube se eu posso fazer o meu? Eu vou criar um clube, porque eu sou movida a desafios, sabe? Eu sou aquelas assim que tem que fazer acontecer, vai lá e faz. E eu falei, eu vou montar um clube. Fiz um projetinho desse clube, eu falei, vou lançar ele como projeto piloto. Se deu certo, que eu tenho certeza que já deu, ok. Se não deu, tá tudo certo. E aí, em 2022, num dos meus eventos, eu já estou na Mulher Potência, 9ª edição, que vai ser esse ano, depois eu vou te convidar. Eu lancei o Clube Mulher Potência, que é um clube de network para mulheres, empresárias, empreendedoras ou aquelas com projetos no empreendedorismo, para ajudar essa mulher com conhecimento, promover conexões, networking, vendas e muito mais, para ajudar ela a alavancar não só o negócio, como a vida. E eu criei o clube. Hoje nós estamos com 60 e poucas mulheres. A gente tem os encontros mensais, aí tem o investimento mensal, tem uma rede no Instagram, tem uma rede social no Instagram, e eu tenho um grupo exclusivo, onde a gente compartilha conhecimento e trocas. A gente compartilha conhecimentos e trocas lá nesse grupo, faz os encontros, promove os encontros. E nessa jornada aí do clube, já está com 2 anos e meio, eu já consegui impactar mais de 500 mulheres no clube. E para mim isso é muito gratificante, porque eu vejo a diferença dessa mulher. Então eu trago conteúdo para elas diariamente, dica de potência, insights, e falo que o empreender é isso, é movimento. Você precisa entrar em movimento. O que significa para você potência no contexto feminino? A força interior que a gente tem, que todas nós temos dentro de nós. Porque não é aquela mulher forte, não. É a sua
autoconfiança que você tem dentro de você, que todas nós temos, a gente só precisa despertar. Vou a um exemplo. Outro dia uma do clube falou assim, Kátia, antes eu não gravava vídeo, eu não fazia, hoje eu já sei fazer. Eu falei, depois que eu vim para o clube, eu falei, porque você despertou, você ligou a chavinha da sua potência, entende? Então, quando você acredita em você, ninguém te segura. Porque você precisa acreditar em você e no seu negócio. Você falou aqui para mim quando eu cheguei do seu podcast com os seus olhos brilhando, porque é uma paixão sua, certo? Certo. Se você chegar a falar do seu negócio com cabisbaixa, sem empolgação, quem que vai acreditar? Porque na vida você vai encontrar 2 tipos de pessoas. Eu costumo dizer que são 2. A pessoa balão e a pessoa âncora. Uhum. A balão, aquela que quando você fala que você vai fazer algo, ela te puxa para cima. Vai lá que já deu certo. Faz, Kátia, porque já deu certo. A âncora é aquela que te puxa para baixo. Sim. Eu vou fazer Kátia, o governo, a política, não faz não vai dar certo. Sim. Então você precisa ter essa inteligência aí para saber diferenciar. Qual a transformação mais marcante que você viu acontecer em alguma participante do grupo? Essa que eu acabei de falar. Ela começou comigo desde o início. Ela nem falar direito o vídeo, ela falava, porque morria de medo de ser julgada, de ser criticada. Hoje ela faz live, é uma empreendedora de sucesso, assim como outras que eu tenho lá. Eu tenho várias que estão desde o início comigo. E eu percebo nitidamente como ela se transformou e como ela se tornou realmente uma mulher potência, empreendedora de sucesso. Kátia, muitas mulheres que estão ouvindo a gente agora carregam sonhos engavetados. O que você diria para essas mulheres? Os sonhos, eles têm que ser movimentados. Tire do papel, busque ajuda. Se você não tem apoio de alguém da família ou do marido, busque ajuda. Isso é o papel do mentor. Eu sou mentora de mulheres, me segue lá nas redes sociais, me chama do direct, que eu estou aqui para te ajudar e tirar seu sonho do papel. Vem comigo, vem ser uma mulher potência. Qual o conselho mais poderoso que você já ouviu e que ficou com vontade de continuar? Eu vou voltar. Não desista dos seus sonhos. Não desista. Entendeu? Desculpa te interromper, okay. Mas assim, nós precisamos ter uma meta onde você quer chegar. E se você me perguntar, Kátia, qual é a sua meta? Eu vou ser referência no empreendedorismo feminino no Mato Grosso, quiçá no Brasil. Porque eu acredito em mim, eu acredito nos meus sonhos, mas é o seguinte, precisa ir à luta. Precisa ir à luta, é. Não vai chegar nada de graça, você vai ter que ralar muito. Se você pudesse resumir sua jornada em uma frase para inspirar outras mães, o que você falava? Só gratidão. Uma frase ou uma palavra? Uma frase? Uma frase. Nunca desista dos seus sonhos, porque Deus é maior. Ele acima de tudo. Gente, a gente conversou aqui com Kátia, uma mulher potência. E compartilhe esse vídeo, curta, comente. Muito obrigada, Kátia, por você estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade e eu tenho certeza que todas as nossas ouvintes, se fizer a diferença naquilo que eu falei aqui, 1%, está valendo. Então não desista, vá atrás dos seus sonhos, porque sonhos não é para ficar engavetado, é para entrar em ação e movimento. Por isso a mulher potência. Gratidão.